Olá, amigos do Curso Fórum, bem-vindo a mais um Descomplicando a CLT, esse programa que tem a finalidade de tirar as dúvidas e discutir um pouco sobre essa importante norma trabalhista, tanto para você que é empregado, quanto para você que é empregador. Fica à vontade, pode mandar o seu contato, a gente está à disposição, dúvidas, perguntas, sugestões, entre em contato com a gente. Nós nos propusemos, no nosso último programa, quando falamos sobre redução de jornada e de salário, a falar sobre o 13º. 13º é um assunto muito importante, porque envolve um valor que acresce ao salário do empregado no final do ano. Na origem ele foi chamado lá de gratificação natalina. Então hoje nós vamos falar sobre o 13º salário. E recebemos uma dúvida da Marta Siqueira, lá de Recife, dizendo assim: professor Vitor Stuck, é possível ao empregador dividir o 13º em 12 pagamentos? Foi o que aconteceu na empresa em que eu trabalho. É uma discussão interessante e importante. Como é que se dá o pagamento do 13º salário? Vamos lá. O 13º, ele foi criado em 1960. Isso aqui é uma característica importante, até para a gente afastar um pouco da ideia da CLT. Porque quando eu falo em CLT, nós temos uma norma criada lá em 43 pelo Getúlio Vargas, e essa norma, a Consolidação das Leis do Trabalho, tem vários direitos e obrigações para o empregado e para o empregador. Mas tem alguns direitos que não estão dentro da CLT, mas no documento que as editoras soltam, nós temos as leis que a gente chama de lei extravagante, isso é uma expressão do direito. As leis que correm junto lá com a CLT e regulamentam, criam obrigações, direitos para os empregados e para os empregadores. Esse é o caso do 13º salário. O 13º ele foi criado em 1962, pela Lei 4090, de 62. E é interessante que 3 anos depois, porque a lei era muito pequenininha, muito insuficiente, tinha só 5 artigos, foi alterada pela Lei 4749 de 65. Então hoje, no Brasil, nós temos 2 leis que cuidam do 13º salário. A Lei 4090 de 62 e a 4749 de 65. Essas 2 leis estão em vigor, se complementam e andam de mãos dadas, dando os direitos aí para o trabalhador. É importante dizer que o 13º, ele tem uma natureza salarial e diz lá o legislador, está no artigo 2º da 4749, o 13º vai ser pago em 2 parcelas. A primeira parcela entre os meses de fevereiro e de novembro, e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Mas qual que é o valor do 13º? Isso está na Lei 4090 de 62, lá no artigo 1º, falando que o 13º ele é gerado a partir do tempo de trabalho do empregado. Então, para cada mês de trabalho, o empregado tem direito a 1/12 do valor do salário de dezembro. Então, trabalhou no mês de janeiro, recebeu já 1/12. Fevereiro, 2/12. Março, 3/12. Completou o ano inteiro, tem direito a um salário de dezembro. Então, o valor que ele receberá vai ser o valor do salário de dezembro. É que a forma de pagamento é um pouco diferente. O legislador ele estabeleceu obrigatoriamente em 2 parcelas. Por isso que essa pergunta que a Marta nos fez, ela acaba sendo de uma resposta inicialmente negativa, não pode, mas é um ponto que a gente pode até repensar. Por que não colocar isso como uma proposta de reforma trabalhista, de flexibilização das leis trabalhistas, como é o assunto que a gente tem hoje no dia a dia? Então, como é que paga o 13º? Em 2 parcelas. A primeira parcela é entre fevereiro e novembro. A segunda parcela vai ser necessariamente até o dia 20 de dezembro. Cuidado com isso, porque a primeira parcela, quem escolhe é o empregador. Veja só, a lei fala, o empregador não está obrigado a pagar a primeira parcela no mesmo mês para todos os empregados. Então, quem escolhe qual mês pagar vai ser o empregador. Mas atrelado a essa garantia que o empregador tem, o empregado tem uma outra garantia, porque a lei também fala, caso o empregado queira, ele tem direito de receber essa primeira parcela junto com as suas férias, desde que em janeiro do ano referente ao 13º, ele faça um requerimento ao empregador. O empregador
Cuidado com isso, porque pela experiência, pelos clientes que eu tenho, por esses anos todos de docência, eu vejo que, infelizmente, alguns empregadores, nesse ponto, erram. Por quê? O empregado vai lá e faz o requerimento no mês de janeiro, e aí o empregador responde isso por escrito falando: não temos condições de pagar junto com as férias. O empregado vai receber em tal data. Quando a gente olha para o texto da lei, essa prática está errada. É direito do trabalhador, é uma garantia que a lei entrega a ele de receber essa primeira parcela junto com as férias. Então o empregador ele não pode se recusar a pagar essa primeira parcela com as férias. A segunda parcela vai ser uma outra circunstância. O empregador ele paga a segunda parcela a partir do dia 1º de dezembro. Então a primeira vai ser entre fevereiro e novembro. A segunda, obrigatoriamente em dezembro, entre os dias 1º e 20 de dezembro. Como é que o empregador faz nesse caso? Pega o valor do salário de dezembro e desconta a primeira parcela. E também sobre esses valores vai incidir INSS, imposto de renda, todos os valores relacionados ao salário vão incidir na segunda parcela. Então é bem simples. O empregado na primeira parcela recebe a metade, e na segunda parcela ele recebe a segunda metade e lá terão os descontos. 3 pontos em relação a essa circunstância. Primeira coisa, se durante o empregado tiver um aumento, então ele recebeu a primeira parcela em março e em junho veio a data base, veio a convenção coletiva, veio o dissídio, enfim, veio alguma circunstância que o empregador teve que aumentar o salário. Quando é que o empregador então vai complementar isso? Na segunda parcela. Supondo que o cara ganhasse R$1.000, então o empregado ganha R$1.000 por mês, o empregador foi lá, em março pagou R$500. Em dezembro ele vai pagar a diferença. Se em junho houve um aumento de R$1.000 para R$1.200, em dezembro ele paga os R$700 de diferença. Óbvio que sobre a segunda parcela nós vamos ter os descontos. Mas também tem uma segunda situação. Se o empregado, durante o contrato, recebeu lá naquele ano a primeira parcela, mas logo em seguida foi mandado embora sem justa causa ou pediu demissão, o empregador vai fazer a compensação dos valores. Então é simples, calcula quantos meses ele trabalhou, vê quantos dozeavos ele tem direito e no dia que houve a rescisão do contrato sem justa causa, o empregador vai pagar proporcionalmente. Então se ele já pagou a primeira parcela, e na data da demissão ele tinha direito a menos do que o valor da primeira parcela, o empregador pode descontar isso das verbas rescisórias. Se na data da demissão ou do pedido de demissão for maior do que a primeira parcela, o empregador complementa nas verbas rescisórias. Então, na primeira parcela, ganha R$1.200 por mês, pagou lá R$600 na primeira parcela, em abril ele foi mandado embora. Desconsiderando o aviso prévio, ele vai ter direito em abril de R$400. Como ele já recebeu 600, desconta 200. Agora, e se ele for mandado embora lá na frente, em setembro, enfim, supondo que seja setembro, ele teria direito a R$900 de aviso prévio. Então o empregador vai ter que complementar com esses R$300. É simples, vê a data da demissão, vê quanto que teria direito de 13º proporcional e complementa ou desconta. Agora, terceira situação, se um empregado for mandado embora por justa causa, ele perde o direito ao 13º salário. Ainda que tenha pago a primeira parcela, o empregador vai descontar das verbas rescisórias. O 13º, ele guarda uma estreita relação com a questão, de certa forma, dos intervalos, o salário e os intervalos do empregado. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre os intervalos do empregado. Como é que funcionam os intervalos? Eles são remunerados? Se o empregador não conceder esses intervalos, o que acontece em relação ao empregador? Se você tem dúvida nesse assunto, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, que eu estou aqui para responder as suas dúvidas. Por hora, agradeço muito a sua atenção, a sua presença, fico à disposição, um forte abraço e até o nosso próximo Descomplicando a CLT.